Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui, março de 2023 e o Rubel saiu-se com o seu terceiro álbum que está dando e vai dar muito o que falar, tá? O álbum As Palavras volume 1 e 2, são 20 canções, mas não chega a uma hora, são 55 minutos. Mas é assim, hoje em dia os álbuns estão cada vez mais curtos, tem gente que nem se digna mais a lançar álbuns, o mercado mudou muito, né? Lança faixas só, ou pequenos EPs, e boa, você conta mais com streaming, mas ele lançou esse negócio que tem um título, que tem ancestrais famosos, né? Música do Caetano Veloso, livro do Sartre, e é uma junção de literatura, né? As palavras, tem umas letras baseadas em livros, tem uma parceria dele com o Tim Bernardes, que tem uma letra super cult, assim, toda cheia de trocadilhos, bem aquele estilo de MPB. E ele faz uma das coisas que eu achei mais legais, por isso que eu acho que o álbum vai dar muito o que falar, ou deveria dar muito o que falar, uma ousadia que é trazer para o terreno da sagrada, sacrossanta MPB. O álbum tem até participação do Milton Nascimento, vai vendo. Ele traz um proibidão, um funk proibidão, com a MC Carol e um outro, é Gabriel do Borel, que chama Putaria, e a letra é explícita mesmo, assim, de sacanagem. É, eu falei, nossa, que coisa bacana, né? Porque às vezes eu ouço esse tipo de. Achei bacana ter esse funkão dentro desse território da MPB. Então eu acho que já é, para mim, um dos álbuns grandes de 2023. Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu já ouvi os dois primeiros álbuns do Rubel, tem uma pegada meio indie folk, depois o outro, uma coisa mais MPB, ouvi alguns singles, né, que ele lançou. Bom, Coração Vagabundo, dueto que ele fez com a Gal Costa, ele era super fã da Gal Costa, é super fã. A Gal morreu, mas ele tá aí e continua fã. Esse álbum, Outras Palavras, falou assim, esse cara realmente é fã da Gal, porque ele pegou uma coisa da Gal Costa que é desafiar o que as pessoas acham que deveria ser feito, né? Por isso que eu achei legal ele trazer um proibidão, dentre outras coisas, para o território sacrossanto da MPB, né? A Gal se reinventava direto, tanto é que a Gal gravou com ele, mas e com o Tim Bernardes, que não por acaso participa desse álbum aí, mas também gravou com a Marília Mendonça, e o Rubel já fez cover da Maiara e Maraíza. Então, assim, eu falei, opa, esse menino tá bem na vibe da Gal. E ele deixou essa coisa meio ensimesmada, né, que ele tinha nos dois primeiros álbuns, e foi para uma coisa mais de descrever o Brasil a partir de personagens, né? Tanto é que tem uma das faixas lá que tem até menção, acho que era uma marchinha de carnaval, é uma marchinha de carnaval essa aqui aí, mas ele faz menção nessa marchinha, é uma marchinha do Silvio Santos, que fala lá que a pipa do vovô não sobe mais, que é um tiozinho já velhusco, e que parece ser aqueles tiozinho do Zap, cidadão de bem, só que quando fica bêbado, aí ele já começa a cantar o garçom, essa coisa toda, né? Enfim, ele vai descrevendo outras personagens de um outro Brasil, que é muito diverso em termos de ritmo. Então ele sai desse ensimesmamento, se é que existe essa palavra, se não existe, fica existindo agora porque eu quero que exista. Ele sai desse ensimesmamento dos outros álbuns e parte para uma coisa mais de descrever o Brasil, né? Uma coisa que os artistas aqui no Brasil sempre se deram essa tarefa e muito bem feita, especialmente no cancioneiro, na música. O álbum tem grandes raízes, dá para falar um monte desse álbum. E aí, para descrever esse Brasil que é tão variado, ok, então ele vai para forró, ele vai para hip hop, ele vai para funk, ele vai para samba, e aí o álbum tem uma dezena de convidados que vão desse Gabriel do Borel até o Milton Nascimento. Na verdade, quando o Spotify me indicou, né, o lançamento do disco, porque eu sigo o Rubel. Aí eu já botei para ouvir forró, eu tô sem o celular aqui nem nada, tô falando de meio de improviso, forró alguma coisa, forró violento, acho, que é a primeira faixa, abre com um instrumental. Eu só li o nome e falei, nossa, tinha um coro assim, estilizado, bonito. Eu falei, nossa, isso parece coisa do Clube da Esquina.
coisa do Loborges, Milton Nascimento, César Camargo Mariano. Depois é que eu vi que tem uma faixa na qual o Milton Nascimento, em pessoa, foi coautor e participa e é bem Clube da Esquina. Aí que eu falei, tá legal, esse menino está passando mensagens. E aí, então, você tem um álbum que é muito diverso, tá? Tem pagode, tem música que começa num registro e muda para outro registro, tem samba, tem coisas do próprio Rubel com parceiros ou não, então essas coisas eletrônicas e de funk, mas também tem duas releituras de Luiz Gonzaga, tá? Assum Preto, inclusive cantada pela Dora Morelenbaum. Essa Assum Preto eu não consigo ouvir, é gatilho para mim. Eu não consigo ver aquele negócio do passarinho com os olhos furados. Eu tenho 10% de visão, essas coisas me gatilham doidamente. Então eu ouvi uma vez só, não consigo ouvir. Sorry, Dora Morelenbaum, sorry, Rubel, não é culpa de vocês. É gatilho meu, eu tenho que respeitar. Mas assim, eu ouvi uma vez essa faixa, tá muito boa. O álbum todo tá muito bom, tá muito bem tocado, muito bem produzido e ele é ousado, é isso que eu gostei. Mas o álbum ele não tem uma coesão, isso, por quê? Porque ele quis representar um Brasil que não tem coesão, é uma coisa multifacetada mesmo. Então tem forró, tem Clube da Esquina, tem pancadão, tem soul music, tá? Tem duas vinhetas, uma das meninas lá da Ana Vitória, né, Ana Caetano, que ela fala do poder das palavras. Pô, eu tô com umas biritas na cabeça, uma cachaçinha, não sei o quê, mas eu fiquei pensando na palavra tal, a palavra força, como ela representa, esse som representa bem a força, não sei o quê. Pena que essas duas vinhetas, elas desperdicem, pelo menos uma delas eu me lembro agora, desperdiçam uma soul music tão maravilhosa que eu falei, Rubel de Deus, você está tão criativo que você pode desperdiçar uma canção que poderia ser maravilhosa só com uma vinheta? Grava isso, menino, faz essa canção inteira para mim, pro tio. Então, assim, é um grande álbum, essas palavras, volume 1 e 2, e ele tem, assim, é como se fosse, porque em termos, se fosse um álbum, né? Eu nem tenho onde tocar CD, não tenho onde tocar nada, mas se fosse um álbum, daria um álbum duplo, né? Por isso chama volume 1 e 2. Então você mais ou menos separa, assim, a primeira metade dele é mais para cima, vamos dizer assim, né? Tem o pagode, tem o funk, tem uma outra dupla de produtores, acho que de samba, que faz uma coisa bem moderninha e tal. Na segunda metade, aí ele vai para sons mais MPB da tradição, tal, né? Então aí você tem o Milton, tal, mas você tem a Lineker, deliciosa, a Lued Luna, um monte de gente. Então é muito, muito bem feito o álbum. Como eu falei, né? Ele é ousado, por isso que eu achei muito legal esse menino. Eu tenho 56 anos, ele deve ter ser meu filho. E tá com o cabelo loirinho, mas não é igual o meu, né? Eu adorei o cabelo dele, loirinho. E aí ele, na segunda parte do disco, parece estar mais introspectiva. E a primeira parte parece que é mais pipocante, né? Mais fervida. Então é ele indo pro beco, ouvindo funk, que é o que as pessoas fazem. As pessoas não ouvem só Clube da Esquina. Elas podem dar uma variada, né, no subgênero que ela ouve. Eu, por exemplo, eu ouço rock progressivo, synth pop, Gretchen na mesma toada, depois eu vou para o Milton, depois eu vou para uma coisa mais indie folk. Alguns subgêneros eu não escuto de jeito nenhum porque eu não gosto, não sou obrigado a gostar de todos, ninguém é. Mas o álbum, ele representa essa pluralidade, né, do Brasil e das próprias palavras. Ao baço esse álbum do Rubel. Tchau.